Alô, Marciano? Marciano, para de preocupação. Você consegue fazer polo, você consegue estudar ao mesmo tempo, não tem que largar um ou largar o outro. Dá pra você fazer tudo junto e ir bem nos dois ainda. Olha a quantidade de gente que tá estudando fora, nos Estados Unidos, ou a quantidade de gente que tá se formando aqui e continua com o polo. Então, é isso que eu vim te dizer. Não precisa largar o polo não pra continuar estudando, beleza? Beijo. Meu nome é Viviane Bahia, tenho 23 anos, no momento sou atleta profissional de polo aquático e o meu signo é aquário. A minha mãe se chama Márcia, ela cozinha e vende bolos, e o meu pai se chama Francisco e ele trabalha na área financeira em escritórios. Em 2012 eu entrei no Mackenzie, eu estudei Direito durante 5 semestres. Aí depois do 5º semestre eu recebi um convite para estudar na Arizona State University, nos Estados Unidos, para jogar polo. Eu fui para lá, eu joguei um semestre e depois disso eu voltei para o Brasil porque era o tempo... Pera, desculpa, foi... Posso continuar? Depois disso eu voltei para o Brasil porque a gente precisava treinar um ano antes das Olimpíadas concentradas aqui no Brasil. Então foi logo depois desse um semestre que eu passei nos Estados Unidos. Meu primeiro contato com o polo foi quando eu era ainda do Clube Paineiras. Eu sempre gostei muito de fazer natação e no Paineiras, quando eu me mudei para São Paulo, eu entrei para o time de natação, eu acho que eu tinha 9 ou 10 anos. E aí eu fiquei durante uns 2 anos na natação, mas aí eu comecei a querer fazer alguma outra coisa na água, mas que fosse um pouco mais legal que natação. Então, como o time no Paineiras de nado sincronizado era muito forte e eu achava muito bonito, eu falei, eu vou tentar fazer nado. E eu acabei ficando de 6 meses a 1 ano no nado, eu não lembro, mas eu lembro que depois do nado, da escolinha de nado, tinha a escolinha de polo e a minha professora Lucimar sempre falava assim, por que você não tenta também a escolinha de polo? Pô, já tá aqui na água, né? E aí eu lembro que na natação, todo final de mês a gente fazia uma partida de polo, com bolão, né? Nem era bola de polo, mas eu achava o máximo, falava, nossa, isso é muito legal. E aí eu lembrei do polo e falei, nossa, não, eu quero fazer, eu quero tentar. E aí entrei pra escolinha de polo, saí do nado e fiquei só no polo mesmo e daí foi indo. Acho que a primeira coisa que uma criança aprende quando ela entra no polo, bom, primeiro de tudo é fazer perna alternada, se ela não sabe fazer. Eu já sabia fazer porque como eu falei, eu vim do nado e muito, assim, pegar na bola, porque eu acho que uma coisa é você jogar um esporte de bola, como basquete, handball, fora d'água e é uma outra coisa totalmente diferente você ter que fazer perna alternada para ficar sobre a água e segurar a bola, passar a bola, chutar. Então eu acho que essa primeira parte, quando você entra na escolinha, eu acho que o que a criança mais aprende mesmo é fazer a perna alternada e aprender a passar a bola na água. Então, antes das Olimpíadas, um técnico da França me mandou uma mensagem, entrou em contato comigo perguntando se eu tinha interesse em jogar pelo time dele, porque ele estava precisando de uma marcadora. E eu disse pra ele que eu não sabia, porque a gente estava focada na Olimpíada e, assim, eu não sabia o que eu ia fazer depois das Olimpíadas, que eu não podia dar essa resposta pra ele. E aí ele disse, eu gostaria de saber se você... Então vamos continuar em contato e a gente se fala na temporada que vem. E aí, nesse ano, em junho, ele entrou em contato de novo e falou, você teria interesse em vir
eu gostaria muito que você viesse. E eu disse que sim, porque eu gostaria de ter essa experiência de jogar também num clube europeu, e foi assim que aconteceu. Eu cheguei em setembro desse ano na França e até agora eu fiquei 3 meses e vou voltar agora em janeiro para continuar a temporada. A temporada de lá começa em setembro e vai até maio. E eu acho que, assim, a minha adaptação foi bem rápida. Eu não sabia, como eu nunca tinha ido para um outro time além do Arizona, assim, nunca tinha mudado de time, eu não sabia muito o que esperar, mas estava assim aberta a novas experiências. E elas treinam 2 vezes por dia, elas fazem musculação 3 vezes por semana, que é mais ou menos o que eu estou acostumada aqui no Brasil. São jogos, são 8 times na primeira divisão e você faz 2 jogos com cada time, uma vez em casa e outra vez onde tiver uma vez em casa e outra vez no clube do outro time. E eu achei, assim, a minha adaptação foi bem fácil, eu acho, as meninas são super legais, o time é bem legal, é bem misturado, tem bastante menina nova, mas também tem meninas mais velhas. E o que mais? Desculpa. Essa medalha é a medalha de bronze do PAN de Toronto de 2015. Foi o meu primeiro PAN e eu posso dizer assim que foi um PAN muito bom, mas assim um pouco triste para mim e pro meu time, porque a gente vinha evoluindo muito e a gente tinha em mente que a gente queria ganhar do Canadá, e o nosso primeiro jogo foi contra o Canadá e a gente empatou contra elas. Assim, a gente precisava ganhar no saldo de gols pra gente poder ir pra semifinal, uma semifinal mais fácil, e depois a gente ganhasse pra final e aí ganhar a medalha de prata. E aí aconteceu que no último jogo a gente tinha que ganhar, se eu não me engano, era de 8 gols pra ganhar no saldo de gols, a gente acabou ganhando de 7. Então ficou muito aquele gostinho, sabe, que eu acho que eu vou lembrar sempre, tipo, tá, essa medalha de bronze, muito legal pra mim, porque, pô, foi meu primeiro PAN e eu ganhei uma medalha, sabe, tem o valor de todo o esforço que a gente fez, mas é aquela medalha com gostinho, tipo, um gol e seria uma coisa diferente, seria talvez uma medalha de prata, sabe, então, mas assim, é uma coisa que eu vou lembrar, mas é óbvio que eu vou levar de aprendizado, mas eu acho que fica essa memória na cabeça. Sempre que eu olho pra medalha, eu lembro desse um gol que faltou pra gente poder ir pra final. No polo são 6 atletas de linha e uma goleira que jogam. E as posições mais definidas assim são a marcadora, que vai ser a pessoa que vai marcar o centro, que é uma posição mais de defesa, o centro, que é a posição que fica bem no meio do jogo, e a goleira. E os outros são atacantes. E todo mundo ataca e todo mundo defende, mas dependendo da sua posição, você tem mais, vamos dizer assim, você tem mais características de defesa, você tem mais responsabilidade. Se você é uma marcadora, você tem bastante responsabilidade na defesa, porque se você faz um bom trabalho e você marca pressão, ou você consegue fazer com que o seu time marque outras defesas direito, você vai fazer com que você vai evitar um gol, você vai fazer com que o trabalho da goleira seja mais fácil, alguma coisa assim. Eu acho que a defesa num time é muito importante, às vezes até mais importante do que o ataque. Existe até uma frase que fala ataque ganha o jogo, mas defesa ganha o campeonato, e eu acho que é muito isso, porque não adianta você querer fazer um gol e você faz um gol, mas você toma 2 gols individuais, entendeu? Porque você não defendeu o prêmio. E a minha posição é marcadora, e
Eu acho que assim, o polo é um esporte muito dinâmico. Como você ataca, como você defende, você não tem, por exemplo, você não pode falar assim, ah, eu sou uma marcadora, eu só vou defender o centro, ou uma atacante, ah, eu sou uma atacante, eu só vou defender aquela menina que foi estipulado que eu deveria defender, ou alguma coisa assim. É um esporte que você está o tempo inteiro se movimentando, você está o tempo inteiro indo e voltando, então você vai acabar, tipo, uma marcadora vai acabar, às vezes, defendendo de fora, na parte de fora, uma atacante, ou uma atacante às vezes vai acabar defendendo uma marcadora, ou uma atacante às vezes vai cair de segundo centro. É uma coisa muito dinâmica. Eu acho que esse dinamismo é muito característico do polo aquático, e eu acho que é por isso que é muito importante você saber todos os aspectos do polo aquático. Você não pode só querer saber sobre a defesa, ou só querer saber sobre o ataque, ou você ser muito bom em um ponto só. Eu acho que é uma coisa que você tem que ser completo. É um esporte completo. Eu lembro que quando eu entrei no polo, em 2007, 2008, era a época dos campeonatos das pessoas que tinham nascido em 91 ou 89. Então, assim, logo depois que eu comecei a jogar os jogos, depois que você sai da escolinha, se você quer continuar mais sério o polo, você vira federado, e aí virando federado você joga o paulista, você joga o brasileiro, e assim, pelo que eu me lembre, os primeiros campeonatos que eu tive foram o paulista 91 e o brasileiro 91. É claro que foi de aprendizado, porque eu tava, acho que há um ano no polo, mas foi importante pra mim, e eu acredito que é importante pra todas as meninas novinhas que começam, você já poder ter a experiência de ir pra um brasileiro ou ir pra um paulista, assim, é muito legal. Esse é o meu maiô favorito, é o maiô das Olimpíadas. Maiô de polo, todo mundo joga polo com maiô. O maiô de polo dá pra ver que ele é mais fechado do que o maiô normal. E todos eles têm zíper aqui. Alguns têm zíper aqui, alguns modelos mais assim tem zíper aqui, depende. O tecido varia. Às vezes tem alguns maiôs que tem um tecido que parece um couro, assim, os maiôs mais caros, eu acho, que é mais difícil de pegar, porque no polo o maiô também é usado como de instrumento de agarra-agarra. Você, principalmente acho que no feminino, né, porque você, em vez de usar uma sunga, você usa um maiô, acho que você tem mais espaço para pegar, e pega assim aqui ou aqui, depende, e por isso também que muito maiô estoura o zíper. Inclusive, é engraçado porque quando eu vou trocar o zíper na costureira, eu falo pra ela, eu preciso trocar o zíper do meu maiô, e a maioria fica tipo, quê? Como assim um maiô tem zíper? Mas geralmente estoura, esse aqui tá até um pouco estourado embaixo, mas é normal, e é isso. O café da manhã depende. Eu gosto bastante de comer cereal, mas às vezes eu como pão, às vezes eu como iogurte. A única coisa que não falta é café, porque eu não consigo sair de casa sem tomar uma xícara de café. Café é essencial pra mim, assim. A ler, eu não lembro, eu acho que eu aprendi a ler na escola mesmo. Não lembro de nenhuma memória marcante de alguém que tenha me ensinado a ler. Acho que não houve um momento decisivo onde eu parei e falei, agora eu vou ser atleta profissional, é isso que eu vou fazer durante alguns anos. Eu acho que foi uma coisa com muita fluidez, foi indo. Eu comecei o polo na escolinha meio
sabe? Também, eu acho que desde o início o polo pra mim foi uma coisa que foi muito fluida. Eu comecei o polo meio do nada, aí eu gostei do polo, continuei no polo, fui ficando na escolinha, aí depois o Frank, que era o técnico do Paineiras, do feminino, me chamou, falou, você não quer começar a jogar um pouco mais sério com as meninas mais velhas e tal, aí me tornei federada. E aí foi indo, foi a história dos brasileiros, porque aí quando você sai da escolinha e você começa a treinar esporte federado, você começa a jogar paulista, você começa a jogar brasileiro, campeonatos nacionais. E eu lembro que depois de algum tempo eu saí do Paineiras, eu fui pro Pinheiros, e no Pinheiros eu comecei a treinar com as meninas também federadas e acabei começando a pegar seleção brasileira júnior, e aí da seleção brasileira júnior evoluiu para uma seleção brasileira adulta e foi indo, assim, no início acompanhava com a faculdade, com a escola, e depois acompanhava com a faculdade, levava a faculdade com o polo aquático, e depois eu fui para os Estados Unidos, e aí dos Estados Unidos eu voltei para treinar um ano de preparação para as Olimpíadas, depois teve as Olimpíadas, então foi uma coisa assim que eu nunca parei e pensei, nossa, agora no ano que vem vai acontecer isso, isso e isso, então eu vou fazer isso, isso e isso, porque eu quero ser atleta profissional, esse é o meu objetivo, não que não seja um objetivo de vida, mas que eu tenha parado e pensado, vou me organizar para ser uma atleta profissional. É óbvio que eu quero continuar a estudar, eu quero me formar, e uma hora eu sei que eu vou ter que parar o polo, mas por enquanto é uma coisa que eu gostaria muito de aproveitar todas as oportunidades que eu tiver com o polo, porque são experiências assim que eu acho que tem muito valor. Eu acho que são coisas que você pode guardar para a vida inteira, que você pode contar para as pessoas, que é uma história diferente você ser atleta, sabe? Porque não é muito, não que não seja comum, mas não é sempre que você vai ver uma pessoa que, sabe, enquanto eu fazia a faculdade, eu também ia para a seleção brasileira, eu fui atleta antes de me formar, antes de começar a trabalhar, que é o que eu gostaria que acontecesse. E eu acho que assim, no quesito Olimpíadas, foi uma coisa também muito fluida, porque quando eu entrei no polo, acho que logo depois que eu entrei no polo, que foi anunciado que as Olimpíadas de 2016 seriam no Rio, e óbvio que pra mim, eu achava, sabe, legal, vou assistir polo no Rio, não tinha nada a ver com a minha realidade, eu achava, óbvio, eu nem pensava que eu poderia ter uma chance algum dia. E aí foi indo, eu comecei a pegar a seleção, como eu disse, comecei a pegar a seleção júnior, depois comecei a pegar a seleção adulta. E 2 anos e meio, 2 anos antes das Olimpíadas, chegou o nosso novo técnico. E, assim, depois que eu pensei, nossa, sabe, quando eu era pequena eu nem acreditava que isso poderia acontecer, nunca nem imaginava. E aí aconteceu e não teve nenhum momento de realização, nossa, isso aconteceu e foi isso.